Então, boa noite aos irmãos. Que a graça do nosso Deus continue transbordante em nossos corações, nesse processo de encerramento aí da campanha de missões nacionais, trazendo a temática de que só Jesus Cristo salva. Então, reiterando aí o aviso que foi colocado para os irmãos, no próximo sábado, dia 19, no período da tarde, a Igreja Sião está convocada para estarmos aqui na segunda travessa da Avenida Sul, ao fundo, realizando contato com as pessoas para realizarmos, assim, um processo de evangelização. Então, é um convite e é um desafio para cada um dos irmãos, para que possamos estar levando Jesus Cristo como aquele que realmente salva e pode trazer libertação para aqueles que estão sedentos da palavra do Senhor. E essa é uma missão que não é somente minha, é uma missão da Igreja do Senhor Jesus. Então, todos se sintam convocados e entendidos de que essa é a ordenança do Senhor a cada um de nós. Lembrando que no dia 15 de dezembro, não é isso, irmão? Nós teremos o nosso jantar aqui na igreja, convidando toda essa população ao fundo. E no sábado será o momento de nós fazermos esse contato e vermos o número de pessoas que estarão presentes, para que possamos, assim, abrirmos as portas da igreja para essas pessoas. Este é o objetivo do Evangelho e é dentro dessa proposta que estaremos caminhando, declarando que somente Jesus Cristo salva. Deus, assim, nos abençoe e traga esse despertamento a cada um de nós. Amém? Maiores informações estarei colocando no grupo da igreja, certo? E dentro deste propósito, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 17, é o texto que estaremos meditando nesta noite, refletindo e buscando a orientação de Deus para a nossa caminhada. Lembrando que Deus fala conosco constantemente. E o meu entendimento e a minha compreensão é de que Ele continuará falando ao seu coração. Basta que o seu coração seja sensível à sua voz. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 17. E assim diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E neste momento temeram, pois estes homens, ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor continue falando conosco. Que o Teu Espírito Santo esteja atuando de forma intensa e com liberdade em nosso meio, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor continua sendo manifestada diante dos nossos olhos. E o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, diz: porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Os discípulos, os apóstolos do Senhor, os servos de Deus, em um determinado momento da caminhada, onde estavam enfrentando a perseguição, a igreja primitiva estava ali dando os primeiros passos no cumprimento da ordem do Senhor Jesus, e eles estavam diante do Sinédrio, enfrentando a oposição dos seus adversários. E os discípulos, e os apóstolos, e os servos de Deus levantaram a sua voz, declarando estas palavras que acabei de falar. Porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E diante desse texto, nós voltando aqui para o texto, nós vamos ver esse texto bastante conhecido, em que nós tivemos em muitas oportunidades de entrar em contato com essa verdade e compreender que o nosso Deus tem nos ordenado. E aqui nesse texto nós vamos perceber de que Deus, Ele colocou uma ordenança para que o profeta Jonas pudesse cumprir, para que o profeta Jonas pudesse ir à grande cidade de Nínive. Um povo que vivia ali naquela cidade, era um povo cruel, era um povo terrível, mas naquele exato momento aquele povo era alvo do amor de Deus, era alvo da salvação de Deus, era alvo da compaixão do Senhor. E nós podemos ver nesse texto de que Jonas, ele recebeu a palavra do Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor, o Deus da vida, o Deus do universo, e o que ele fez? Naquele exato momento, ele desceu a um porto, e ali naquele porto estava um navio que ia para a direção contrária, para um outro lugar. E ele pagou a sua própria passagem e foi para outro lugar, diferente daquele que o Senhor havia ordenado.
E o texto mostra que durante este momento de desobediência, Deus mandou uma grande tempestade, que o navio estava quase para se afundar. E diante de todo o esforço empregado ali pelos marinheiros, não foi suficiente. E quando os marinheiros desceram, ali no porão do navio encontraram Jonas dormindo, apagado, alheio a toda a situação que estava acontecendo, alheio a toda a situação que estava ocorrendo. E olhando para este momento, e contemplando e refletindo esta cena, nós podemos perceber de que talvez seja essa mesma situação que a igreja do Senhor Jesus esteja passando hoje. Talvez seja essa mesma situação que está presente na minha vida neste momento. Jonas, ele desobedeceu às ordens do mestre grandioso, Senhor dos céus e da terra, sem se importar com as consequências. E esta palavra é direcionada para cada um de nós nessa noite, é direcionado para a sua vida neste momento, porque muitas vezes estamos como Jonas, recebemos a palavra do Senhor, recebemos a ordem do Senhor, ouvimos a ordem do Senhor, mas desobedecemos aquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós, a obediência. A impressão que eu tenho, e talvez seja essa realmente a realidade que está acontecendo em cada um de nós, é de que nós estamos dormindo profundamente, ignorando toda a situação que está ocorrendo à nossa volta, porque estamos desobedecendo a ordem do Senhor. E assim como Deus deu uma missão para que Jonas pudesse cumprir na grande cidade de Nínive, Deus também tem nos dado essa missão. E eu tenho falado em diversos momentos, diversas vezes, de que essa missão hoje é minha, hoje é sua, hoje é nossa. Quando Deus diz, levanta-te e vai à grande cidade de Camaçari, com aproximadamente 300 mil habitantes, levando a palavra de salvação, de libertação, de consolo, de esperança para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que estão desconsolados, para aqueles que estão à margem do caminho. E nós continuamos com os braços cruzados. E nós continuamos sem acatar as ordens do Senhor. E a palavra mostra o quê? Que assim como teve consequências para o profeta Jonas, para que ele pudesse atentar para a ordem que o Senhor havia dado, com certeza, ninguém sairá impune diante da ordem que o Senhor tem dado. Mas muitas vezes temos brincado diante da realidade de que Deus, ele é soberano, de que Deus, ele é onipotente, de que quando ele quer, ele executa os seus propósitos. E nós sabemos muito bem do que sucedeu na vida do profeta Jonas. O Senhor manifestou a sua soberania e ele teve que ir à grande cidade de Nínive, com medo, sem querer, com o egoísmo presente no seu coração, mas ele teve que ir porque era o propósito de Deus, e a salvação foi manifesta sobre a vida daquele povo. E diante desta palavra, nós podemos perceber que o mesmo Deus que atuou na vida do profeta Jonas e na vida dos ninivitas é o mesmo Deus que vai estar operando nas nossas vidas e na vida da população de Camaçari, da população que está
ao nosso lado, da população que está ao nosso alcance, mas muitas vezes temos continuado as nossas vidas, os nossos afazeres do cotidiano, sem se importar com a ordem do Senhor, com o chamado do Senhor, com a convocação do Senhor. Muitas vezes estamos sem ânimo, muitas vezes estamos desanimados, sem forças, mas a palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor manifestou a sua graça. O Senhor manifestou o seu convite. O Senhor tem procurado todos os dias fazer com que você possa compreender que essa realidade é para hoje, que essa realidade é agora, que este é o momento, que esta é a oportunidade. Quando nós olhamos para essa grande cidade na qual nós habitamos, com mais de 80 bairros, podemos perceber que existe uma carência muito grande. Não sei se os irmãos pararam para refletir, não sei se os irmãos pararam para pensar, para perceber que muitas pessoas estão gritando, sedentas, famintas da palavra de Deus, famintas de pão, famintas de uma oportunidade em Cristo Jesus, de apresentarmos este Jesus Cristo que salva, que liberta, que consola, que pavimenta um novo caminho e que gera uma nova oportunidade de vida. Devemos parar, devemos acordar desse sono profundo, dessa sonolência, desse marasmo, e entender de que o Senhor tem nos chamado. É tempo de proclamar o evangelho da salvação. É tempo de manifestar o amor transbordante de Jesus Cristo que está em nós. Porque o evangelho ele só vai fazer sentido quando nós demonstrarmos de maneira eficaz esse amor, de maneira prática, nas nossas ações, na nossa fala, no nosso agir, no nosso atuar para aqueles que estão ao nosso redor. Foi dessa forma que Jesus praticou o verdadeiro evangelho. Precisamos continuar caminhando. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. O Espírito Santo fez morada no seu viver, na sua vida, no seu coração. Nós não precisamos falar e dizer como Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nós podemos dizer: nós iremos porque o Senhor está conosco. Porque o Espírito Santo fez morada em nossos corações e precisamos de ousadia para dizer que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. E quando nós não anunciamos, quando nós não falamos, quando nós dormimos na fé espiritualmente, nós estamos negligenciando a ordem do Senhor. E essa reflexão você deve fazer no seu coração. Quantas tarefas temos para realizar em Camaçari, no mundo, no Brasil, no estado da Bahia, com 417 municípios, vasto, a nossa cidade com 88 bairros, cidade vasta. Muitas atividades, muitas ações nós podemos fazer para demonstrar que o amor de Deus está presente. Tenho sentido a falta dos irmãos nas atividades da igreja, às terças-feiras. Na quinta-feira, no projeto Sopa com Jesus, aqui ao fundo. Que nós possamos refletir a nossa vida e a nossa caminhada. Será que precisamos de que o Senhor esteja intervindo de maneira sobrenatural? Será que precisamos de que o Senhor envie ventanias, tempestades sobre as nossas vidas para entendermos de que Ele tem soberania sobre todas as coisas? Creio que não. Precisamos acordar neste tempo.
Precisamos sair do porão. Precisamos acordar enquanto é tempo. Precisamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações para não pecarmos contra Ele. Precisamos proclamar o Evangelho enquanto nós podemos enxergar, enquanto nós podemos caminhar, enquanto nós podemos correr, enquanto nós podemos desenvolver as atividades que o Senhor Deus assim nos capacitou. Porque chegará o momento de noite, quando não se pode trabalhar. Mas hoje ainda é dia, hoje ainda há claridade, hoje ainda há oportunidade. E o Senhor tem nos dado essa chance grandiosa. Que através da vida do profeta Jonas, nós podemos tirar exemplo para a nossa caminhada, para a nossa trajetória, entendendo de quem está no comando é o Senhor Jesus Cristo, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa, mas aquele que antes de tudo tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer esse despertamento em nosso coração. Que o Senhor Deus esteja curando em nós a anemia espiritual que tem atacado o nosso sistema circulatório espiritual. Que possamos nos colocar de pé diante do Senhor com prontidão, como atalaias, como sentinelas, como temos aprendido aqui pela manhã, que sejamos a videira, que sejamos galhos frutíferos, alimentados pela presença do Espírito Santo em nossos corações. Porque senão não conseguiremos palmilhar na caminhada, porque a luta é intensa. E sempre vai existir em nós o desejo de não fazer a vontade de Deus. Sempre vai existir em nós o egoísmo humano limitado. Mas precisamos pedir de que o Espírito Santo de Deus venha estar ocupando cada espaço que ainda porventura se encontra vazio em nossas vidas, de forma a transbordar em direção para com aqueles que estão ao nosso alcance, nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Não é milagres como os apóstolos faziam e como muitos têm buscado hoje, não. É nos pequenos milagres todos os dias, demonstrando, apontando, mostrando, manifestando, expressando de que Jesus Cristo habita em nós. E que a partir desse propósito, possamos assim caminharmos na presença do Senhor e anunciarmos o Evangelho da salvação para esta grande cidade de Camaçari, que tem como significado a árvore que chora, que podemos assim dizer, a cidade que chora porque necessita daquele que é o Salvador. E como diz no Apocalipse, que enxugará toda a lágrima e que trará júbilo de alegria aos seus corações, e que assim possamos perpetuar essa graça do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim abençoe a sua vida. E não esqueça, o Senhor Jesus foi quem te convocou, foi quem te chamou, e que estará requerendo de cada um de nós naquele dia. Nós seremos julgados por aquilo que não fizemos, por aquilo que negligenciamos na presença do Senhor. Quando muitos disserem, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu fiz isso ou aquilo em teu nome. E ouvirá, não
vos conheço. Porque não visitou aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam encarcerados, não estendeu as mãos para aqueles que estavam caídos, não deu atenção para aquele que estava maltrapilho à margem do caminho, porque achava que era mais importante. Então é dentro dessa perspectiva que seremos julgados. E que Deus, assim, nos dê clareza para que não venhamos ser encontrados em desobediência. Deus abençoe as nossas vidas e que possamos cumprir, enquanto há tempo, a ordem do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, estaremos orando ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, nós nos curvamos diante da Tua face. Nós invocamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está pronto a nos ouvir. E neste tempo, ó Pai, que o Senhor esteja despertando os nossos corações, que o Senhor esteja nos sacudindo, que o Senhor esteja nos acordando desse sono profundo, esse sono que aprisiona, esse sono que nos faz desobedecer a Tua voz, as Tuas ordens. Que neste tempo, ó Pai, os nossos corações estejam tementes, ó Pai, a Tua palavra, e que possamos cumprir o Teu querer, ó Pai. Tira todo o egoísmo do nosso ser, tira todo o rompante humano, ó Pai, passageiro e diabólico das nossas vidas. E nos dê, ó Pai, a cada momento um espírito moldado de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Ó Deus, nos dê sensibilidade aos nossos corações, tirando um coração de pedra que porventura ainda exista em nós e nos dando um coração de carne que seja maleável, que seja sensível à Tua voz, o Teu querer e à Tua vontade, para que possamos cumprir, ó Pai, a missão que o Senhor tem determinado a cada um de nós, para que possamos viver em obediência à Tua voz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor a cada momento nos dê a certeza de que estamos no caminho certo, cumprindo a Tua vontade, ó Pai, e levando o Teu evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja uma realidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.